Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou a professora Valéria e agora nós vamos começar o componente curricular Língua Portuguesa. Isso mesmo! Uau! O que será isso? Uma casinha! E nessa casinha ela é feita de doces, isso mesmo! Nós temos vários tipos de doces. Que casinha mais bonita e gostosa! Qual será a aula de hoje? Começa assim. Era uma vez dois irmãos chamados como Maria e João. Maria e João, em um belo dia, eles saíram de casa e foram para a floresta. Isso mesmo, vejam eles aqui, os dois. Com isso, andando pela floresta, eles se perderam. O que vai acontecer? Sabe o que aconteceu? Eles encontraram lá dentro da floresta uma linda casa feita de doces, isso mesmo. Eles ficaram tão admirados, querendo comer aquela casa, e eles pegaram e entraram dentro da casa, mas não sabiam, sabe o quê? Que tinha uma bruxa má que era a dona da casa. Isso mesmo. Sabe o que aconteceu? Ela não queria que eles saíssem mais da casa dela. Eles queriam sair da casa dela. Até que um belo dia eles conseguiram sair da casa dela e conseguiram encontrar também a sua verdadeira casa. João e Maria conseguiram encontrar a sua casa e reencontrar os seus pais. E assim eles viveram felizes para sempre. Isso mesmo, crianças, gostaram dessa história? Essa história é um conto. O gênero textual que nós vamos estudar nessas aulas é conto, isso mesmo. Eu contei do jeito que eu queria que vocês entendessem, mas a história, tem outras formas de ser contada, isso mesmo. Hoje nós vamos trabalhar o conto infantil. Onde fica esse conto? Fica em livros e em outros lugares também. O nome desse conto é João e Maria. João e Maria, afinal, eram o quê? Irmãos, isso mesmo. E outro personagem da história, que tinha na história, qual era? A bruxa má, isso mesmo. E a casa? A casa era feita de quê? De doces, muito bem. E agora nós vamos para o nosso texto. Vamos lá? E agora nós vamos ler o nosso conto. Vamos lá? Olhando para o cartaz. O título da história é João e Maria. O título geralmente fica em cima do texto, isso mesmo. O nome do nosso conto infantil é João e Maria. Muito bem. Era uma vez dois irmãos chamados João e Maria. Muito bem, continuando. Em um dia, eles se perderam na floresta. Muito bem. Estavam cansados de tanto andar e, quando menos esperavam, uma casinha avistaram. Era uma casa diferente, cheia de doces, mas a dona da
casa era uma bruxa má. Ela queria que as crianças morassem lá, mas elas não quiseram e fugiram. No caminho, João e Maria conseguiram encontrar a casa onde moravam e assim viveram felizes para sempre. Fim. Muito bem. Nós lemos igualmente o jeito que eu falei, que eu contei para vocês? Não. Como eu disse, as pessoas, elas recontam diferente a história. Muito bem. E agora nós vamos ler o nosso conto de outra forma, mais pausadamente, tá bom? Mais devagar. Vamos lá. O título já sabemos, que é João e Maria. Muito bem. Vejam aqui o espaço, que vai iniciar a nossa história, e precisa desse espacinho. Isso mesmo. Começa como a nossa história? Era uma vez. Isso mesmo. Poderia começar de outro jeito? Sim, em um belo dia, em uma bela manhã. Então, sabemos, como já estudamos esse gênero conto, e sabemos que a história precisa do começo, do meio e do fim. Para que a gente possa compreender a história, ela precisa dessas 3 características. Isso mesmo, começo, meio e fim. Muito bem, o começo fala como? Está aqui. Era uma vez, vai introduzir, iniciar a nossa história. Quem são os personagens? O que eles estão fazendo? Nós vamos conhecer no início. Era uma vez o quê? 2 irmãos, chamados João e Maria. Nós já sabemos quem são os personagens, pelo menos os primeiros personagens, que são João e Maria. O que eles estavam fazendo? O que vai acontecer depois? Vamos lá. Em um dia, eles se perderam. Eles se perderam. Onde? Na floresta. Muito bem. Teve um início a nossa história. Nós entendemos quem são os primeiros personagens e o que eles estavam fazendo. Para dar continuidade, para a história ter um meio. Muito bem. Estavam cansados de tanto andar. E quando menos esperavam, o que aconteceu? Vejam esse sinal aqui. Esse sinal está nos acompanhando, que é a vírgula, para a gente dar uma pausazinha, uma pequena pausa na leitura para a gente poder respirar. Muito bem. Uma casinha avistaram. Agora eles avistaram uma casinha. E o que vai acontecer nesse meio da história? Era uma casa diferente. Era uma casa diferente. Como essa casa? Ela era cheia de doces. Mas a dona da casa era uma bruxa má. Agora na nossa história entrou outro personagem. Quem é? A personagem, a bruxa má. Muito bem. Ela que era dona da casa, feita de doces. Muito bem. E esse ponto aqui?
é o ponto continuando para a gente dar uma pausa ainda mais alongada na nossa história e respirar mais um pouquinho. Vamos lá, continuar. Ela queria... Ela quem? O texto está se referindo à bruxa má. Muito bem. Que as crianças morassem lá. Mas elas não quiseram e fugiram. Elas fugiram. Agora nós já estamos entrando no final da nossa história, para encerrar nossa história. Como se encerrou? Como vai acabar? Eles vão conseguir sair da casa ou não? Então nós precisamos finalizar nossa história. Vamos lá. No caminho, João e Maria conseguiram encontrar a casa onde moravam e assim viveram felizes para sempre. Fim. Muito bem, crianças. Percebemos alguns pontos no nosso texto. Esse daqui, por exemplo, esse daqui é o ponto final. Isso mesmo, que a nossa história acabou. E nós também vemos outros pontos e nós entendemos que a história, ela precisa do começo, do meio e do fim para que a gente possa entender, compreender melhor, crianças. Na próxima aula terá desafios. Para essas e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Até mais, crianças. Tchau!